Então vamos lá, começando o Catálogo das Indústrias em Foco. Esse é o programa de podcast do Catálogo das Indústrias. E hoje, conosco, nós temos duas personalidades, Rafael Conte e Marcelo Cevalles. É isso, Marcelo? Perfeito, Quase... é isso mesmo, Marcelo. Marcelo. Isso aí. Então vamos lá. Hoje a proposta do programa é nós conversarmos um pouquinho sobre lideranças transformadoras e o que elas trazem, né, para o dia a dia das organizações, das instituições, então das empresas, né? Qual é a diferença de um gestor e uma liderança transformadora? Quer começar, Marcelo? Bacana logo de cara essa pergunta, né? A gente vê isso muito na mídia, né? E no dia a dia das empresas, né? Como eu atuo numa indústria da transformação, a gente fabrica equipamentos e a gente tem essa figura, né? Do gestor líder, que só está lá por uma liderança, mas não tem todas as competências, né? E aquele que realmente se destaca, né? Pode até ter um cargo até de líder mesmo, né? Mas a gente sabe que aquele cara que está como líder vai acabar virando um encarregado, um supervisor, um coordenador, gerente, porque a gente percebe, né? Exatamente, né? Pelas atividades que ele desempenha, como ele se compromete, né? Então... E quais são essas características, digamos assim, que vocês conseguem perceber entre um gestor e aquele que tem potencial para ser um líder? Nós temos avaliações, né? Temos um programa interno chamado CTR atualmente, então a gente consegue ter bastante essa avaliação porque a gente calibra todos os nossos funcionários. E muitas vezes a visão de alguém que é chefe ou que tem um cargo de gestão acima, né? Tem uma visão daquele funcionário, daquele colaborador que também está num nível de liderança. E a hora que a gente faz geralmente a calibração, a gente percebe que a nossa visão não é a dos nossos pares. E tem, às vezes, algumas avaliações que é unânime de você entrar para fazer a avaliação com 8, com 6 gestores juntos com você. Não, esse cara aqui não precisa nem perder tempo. Ele está lá em cima no gráfico porque ele é muito forte, na realidade, né? Nas atividades que ele desempenha, né? Que a gente chama da eficiência do trabalho. Técnicas, né? Exatamente. E nas comportamentais. Então ele fica num quadrante que todo mundo já é meio que unânime. Porque o dia a dia demonstra, né? Aflora isso, né? Sim. Rafael, e falando de liderança, hoje você está como líder numa grande empresa, também multinacional, assim como aqui, onde o Marcelo, que é a Dale Carnegie. Sim. Fala um pouquinho para nós sobre essa liderança. Sim. Inclusive, eu e o Marcelo estávamos conversando disso ali na recepção antes de entrar. Apesar de ser ramos diferentes, eu sou prestador de serviço. O Marcelo está numa grande indústria também, com equipamentos e tudo mais. O desafio da liderança é bem parecido, comentei com ele ali fora. Eu tenho equipe espalhada no interior do estado de São Paulo, trabalhando em áreas diferentes, que muitas vezes eu passo um mês sem me encontrar presencialmente com a pessoa. E ele está falando também que tem equipes alocadas dentro dos clientes, que ele passa muito tempo, e as pessoas precisam liderar essas pessoas sem se encontrar com elas. Tem todo um ambiente, como é que esse ambiente influencia a nossa liderança, a gestão dessas pessoas. Como é que isso acontece? Qual é a mágica? Porque aqui nós temos muitas pessoas assistindo, né, e nos ouvindo, que querem tirar algum insight disso, né, de vocês que são benchmark de mercado, em cada um no seu mercado, mas são benchmark. Né? Então é isso que a gente quer tentar trazer um pouquinho para eles do que a gente pode trazer de experiência, né? Para dizer assim, é possível, não é possível, é difícil, não é? Como é que é esse caminho? Você usou a palavra mágica. Eu penso que a mágica tem a ver com o que o Marcelo começou falando aqui, que é experiência. Porque quando o Marcelo diz assim, ó, a gente tem os gráficos onde a gente olha a pessoa e tal. Ok, o sistema ajuda bastante vocês a tomar a decisão. Perfeito. Mas a sua experiência de bater o olho e falar assim, ó, esse cara aqui vai dar certo. Esse cara que eu já percebi pelas atitudes, pelo comportamento, isso vem da experiência.
E aí o desafio é quem está assumindo posições de liderança, que ele ainda nem sabe a diferença do que é liderar e o que é gerenciar. E aí ele acha que liderar é cobrar resultado. Ok, a sua liderança vai ter que trazer resultados e você precisa trazer esses resultados. Mas como é que você ajuda a transformar essa pessoa em resultado? Aí entra o desafio de quem está começando, que vai precisar de muita experiência para conseguir chegar lá. Marcelo, o Rafael trouxe algo bem interessante. Como é que nós conseguimos transformar? Você colocou na tua fala antes sobre ter gestores e ter técnicos muito bons nos quadrantes, nas análises que se destacam. Exatamente. Como transformar eles em líderes? Uma parte importante, acho que é o exemplo e como a gestão da empresa conduz as suas atividades e a sua gestão. Em particular, o CEO da empresa chama-se Frank Bender e foi meu estagiário. Eu trabalho com ele há mais de 40 anos. Todo mundo brinca, ri sobre esse assunto, porque nós trabalhávamos numa empresa em São Bernardo do Campo, do ramo eletroeletrônico, e naquela ocasião eu já tinha me formado em engenharia e ele entrou depois. Eu sou engenheiro mecânico e ele engenheiro eletrônico, formado pelo Amauá e eu pela Santa Cecília em Santos. E naquela época a gente seguiu as carreiras, né? Eu já era funcionário, ele estagiário, foi efetivado, ficou 5 anos na Alemanha, voltou e funcionário número 1 da Steel do Brasil em 1999. O que aconteceu com essa visão do Frank em 1999? Eu vou formar o time com as pessoas em quem eu acredito e trabalham muito bem. E eu continuei na mesma empresa há muito tempo. 4 anos depois, ele, Marcelo, tá na hora de eu te tirar daí. Entre aspas, ele me ofereceu algo bastante diferente. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque dentro da empresa, a gente promove muito, desde o estagiário, operador de empilhadeira, operador logístico, técnicos de montagem, montadores ou auxiliares administrativos, analistas, para crescerem dentro da empresa. E a gente usa muito os exemplos e os cases. Então nós temos vários cases internamente de pessoas e colaboradores que iniciaram numa atividade operacional e chegaram a cargos de liderança, chegaram a cargos de gerência. Então tem N exemplos, e isso é muito gratificante, porque a gente sempre é muito questionado que as empresas não dão oportunidade. Do ponto de vista daqui, ela entende que esse modelo é um modelo de construção. Óbvio, em algum momento você traz alguém de fora, sim, acontece para alguns cargos, né? Mas a gente usa isso muito como referência. E qual é o diferencial? Porque algumas pessoas devem estar se perguntando assim, ok, o cara já era diferenciado. Ele tinha algumas características. O que foi observado nessas pessoas para que ela pudesse sair de um cargo de estagiário e se transformar num CEO da empresa? A gente, quando fala do chá, bem comum, né, no mundo industrial, aí, de competências, habilidades e atitudes. Não é só. Eu acho que falta a letra aí, que é o E de entregar. A entrega, né? Então o cara tem as competências, realmente tem habilidade, tem atitude. Mas tem cara que não entrega. Se você completa esse ciclo, entrega mesmo, né? No resultado, no se entregar, tanto do trabalho quanto do profissional. Não importa se naquele dia ele teve um problema pessoal. Ele chega bem para trabalhar, ele chega predisposto. E aí a gestão fala, vou jogar naquele cara, que às vezes são os mais sobrecarregados, mas que lá no final estão sendo sobrecarregados lá na frente e vão para um cargo de gestão, né? Vão crescer nas empresas. Dale Carnegie diria que tem alguns princípios que foram que foram observados aí, né, Rafael? Sim. Principalmente naquilo que eu acredito, no que ele falou da experiência. Porque essa história mostra a experiência, e não é só a experiência da pessoa, é a experiência da organização. Quantos anos tem aqui, Kion. 1920 a Steel. E 1857 a Linde. São empresas de origem alemã. São empresas de mais de 100 anos. Exatamente. Então é muita experiência acumulada. É muita experiência acumulada. A Dale Carnegie, eu tenho só 12 anos na Dale Carnegie. Só que a Dale Carnegie tem 110 anos. Então é muita experiência acumulada. Sim. E essa troca, essa conversa, essa formação é o que vai dando força para as pessoas. E o ponto principal é esse. É assim, a pessoa tem que entregar. Porque se ficar só na habilidade... quantos... Assim, eu sou do ramo de treinamento e desenvolvimento. Quantas pessoas eu conheço que têm formação, certificação, pós da pós, mas não entregam? Sim. Não vai evoluir. O ponto é, só que aí entra o desafio dos líderes. Como é que você faz
para os seus liderados entregarem. Porque senão ele não vai entregar. E essa é a grande pergunta. Como é que faz? Como é que faz para os liderados, né? Botou aí na mesa e a gente quer a resposta. Agora vamos mais fundo. Agora vamos mais fundo. Como é que faz para um líder quando ele chega, né? Na verdade, nesse momento ele ainda está como gestor, né? Porque líder é aquele que você tem um exemplo, né? O liderar pelo exemplo se fala muito, né? Que é a transformação de você realmente dar o exemplo, tá à frente, colocar a barra, né? Elevar a barra. Sim. Quando você eleva a barra e traz tua equipe lá para cima, eu acredito que é onde você consegue fazer crescer o teu time, né? O que a gente faz quando o gestor ele não consegue elevar a barra e ele tá aqui embaixo? Eu particularmente gosto muito de fórmulas, sabe? Eu sou mais teórico, então eu gosto das fórmulas. Porque senão a gente fica discutindo sobre conceitos. E aí as pessoas olham, entendem, mas elas continuam na dúvida. Tá, mas e o que eu faço na prática? Então, uma das fórmulas que a gente trabalha, inclusive na nossa metodologia, que a gente chama de fórmula da transformação. É assim, ó. Primeiro, vamos mapear onde as pessoas devem chegar. Qual o resultado que ela tem que ter? Qual que é o resultado? Quando, quanto, como e quem que vai entregar isso aqui? Ok. Só que depois a gente tem que ver o seguinte, quem está envolvido nisso aqui? Aí a fórmula exige assim, ó. Tá, as pessoas têm as competências técnicas, as habilidades para entregar. E quando falo competência técnica, não é só o engenheiro que sabe como manusear uma máquina. Não. Você está numa posição de líder, competência técnica também é saber dar feedback. É saber receber o feedback do líder dele. É saber conduzir uma reunião, é saber orientar as pessoas. É saber treinar as pessoas. Isso é tudo competência, habilidades que ele precisa ter. Só que, para completar a fórmula, é uma fórmula simples, de mais igual. E a pessoa, quem ela é? Ela está se desenvolvendo como pessoa? Aí entra as atitudes, o comportamento, as emoções, como é que ela reage emocionalmente na pressão. Por exemplo, Marcelo deu um exemplo aqui, ó. O cara é bom e é normal, vai acumular coisas sobre ele. As pessoas vão pedir mais coisas para ele. Tá. E como é que ele vai lidar agora com a pressão? Porque se ele não conseguir lidar com a pressão, quantos casos a gente poderia passar o resto do podcast falando de casos de pessoas que eram muito boas e a gente deu mais coisas para elas fazerem e a gente perdeu ela na posição anterior que ela era muito boa. É verdade. E perdeu um líder também. E perdeu um líder. Perdeu. Perdeu. Por quê? Porque assim, ó, eu sabia, vamos para a forma, voltar para a forma. Eu sabia onde ela queria chegar e eu sabia que ela tinha algumas habilidades técnicas para chegar lá. Agora, a pessoa como pessoa, quem ela é, se desenvolveu ou não, ela não se desenvolveu. É por isso que ela deveria ter ficado na posição anterior. Porque quem ela era na posição anterior estava entregando. Porque aí a fórmula ficava completa na posição anterior. Quem ela é, com as habilidades que ela tem, ela entrega. Agora, para o próximo passo, vai ter novas entregas. A gente vai para o nível de cima. Novas entregas, novas habilidades, só que se não desenvolver quem ela é para estar ali, vai perder. Então, assim, deixa eu entender um pouquinho. Para a gente poder levantar a barra, que nem a gente estava falando, a gente precisa do desenvolvimento pessoal também. Sim. Então, algo que o Marcelo comentou, né? Marcelo comentou. A gente tem aquela formulazinha aqui nas empresas, né? Nas organizações falam muito do chá, mas tem ainda o da experiência, que, na verdade, a gente traria nessa fórmula que o Rafael nos comentou, que é muito mais do autodesenvolvimento pessoal, de realmente saber quem você é, né? Porque se você tem problemas internos, como é que você vai ajudar o outro? Exatamente. Né? É quase essa pergunta, né? Como é que a gente vai colocar uma pessoa, digamos assim, talvez não seja a melhor palavra que eu vou comentar, mas desequilibrada, né? Mas, digamos assim, ela não tem o emocional dela maduro, estabilidade emocional, isso, a inteligência emocional, né? É porque às vezes não consegue lidar com a pressão, com a responsabilidade. Porque aí entra pessoas, esse é o desafio. Eu estava assistindo o episódio anterior de vocês, o que vocês gravaram. E tem uma parte que vocês comentaram assim, ó, sobre... lá na década, se eu não me engano, década de 80, veio uma indústria para o Rio de Janeiro que trouxe mais de 1.000 pessoas de outro país e as pessoas que estavam recebendo aqui ficaram com muito medo de... Não, mas as pessoas vão tirar vagas de trabalho dos brasileiros, as posições seriam dos brasileiros. Não, peraí. Olha como as pessoas se comportam. Elas se movimentam pelo medo.
É, exatamente isso. Essa é a primeira parte da fórmula que eu tô tentando Que é o contextualizar. emocional, né? E assim, ó, Que é o emocional. Por que a pessoa tá tomando decisões? Sim. A gente, como ser humano, tem uma coisa que eu digo sempre que é assim, ó. A gente gostaria de ver as coisas resolvidas por definitivo. Não, quando eu tiver garantia que vai dar tudo certo, aí eu fico tranquilo. Não vai ter garantia que vai dar de nada, né? tudo certo nunca. E isso a gente está falando de empresas multinacionais, empresas com mais de 100 anos. Agora, vamos trazer aqui para a realidade de Indaiatuba. Né? Perfeito. Nós temos hoje mais de 1.200 indústrias. Dessas indústrias, a maior parte delas, vamos lá, 70%, 80% são de pequenos e médios negócios, né? Que certamente são as pessoas que estão nos ouvindo. E aí eles ficam, né, pensando aqui, ouvindo o que a gente está falando. Só que o dono é o gerente, é o CEO. E aí, o que ele faz? O que ele tem que trabalhar nele para que ele possa, além de ser dono, ele poder liderar pessoas para que elas possam crescer? E hoje nós estamos aqui, a gente estava conversando também esses dias, nós estamos com a maioria das empresas numa fase de crescimento. Sim. Nós saímos de uma estagnação lá na pandemia. Sim. Né, muito forte, e a gente veio para um cenário instável, e agora nós começamos a pegar a curva do crescimento novamente. Claro. Como é que essas empresas, como é que essas pequenas e médias empresas se preparam para esse crescimento? Para a cidade de Indaiatuba, em particular, né, além de atuar na eu também atuo na Unimax, Grupo Unieduca, e há uma preocupação muito grande exatamente da formação desses profissionais, né? E, óbvio, a prefeitura faz o seu papel a nível de FIEC, FATEC, que já dá uma boa estruturação, né, para os ensinos free, né, ou não pagos. E a universidade tenta contribuir, né, para essa parcela da sociedade e dos empresários, né, para que possa existir realmente essa qualificação desses profissionais, para que os empresários enxerguem que a cidade de Indaiatuba está se preparando para o futuro, está se preparando para essa gestão. Então, assim como nosso amigo Rafael também tem essa preocupação e está em várias empresas, né? O fato de a gente ter aqui uma SCW, uma John Deere, uma Manhummel, a própria Kion, Greenhouse e tantas outras empresas são da área ou de logística, ou de fabricação de produtos, ou distribuição de produtos, né? Ou de transformação. Ou de transformação, né? Indústria da transformação, como a Toyota também e tantas outras. E é uma carência da mão de obra por causa do jovem, que não tem mais aquele grande interesse. A gente até estava comentando lá fora, né? Sobre essa carência de algumas profissões. Eu até usei o exemplo como engenharia e administração. Parece que as pessoas não querem mais, não acreditam mais no engenheiro formado. Eu sou engenheiro de formação. Eu também sou engenheira. É mesmo? Também migrei de Andressa. carreira. Também migrei de carreira. Por quê? Justamente isso. Ele não é valorizado, né? E como a gente muda? Porque vai precisar de engenheiro. Precisa de engenheiro. Eles vão se tornar gestores com o passar do tempo? Sim, com certeza. Hoje todo o corpo diretivo da Kion é de engenheiros, basicamente, né? Ou engenharia eletrônica ou mecânica na sua base, na sua essência. E então essa preocupação, acho que para os empresários da cidade de Indaiatuba, é que é uma cidade preparada para essas atividades, preocupada para onde a gente quer chegar, tentando preparar essa base desde o ensino médio, né, com várias ações da prefeitura, até o ensino privado, aí, no ensino nível superior, cursos de pós-graduação, para dar essa base, essa sustentação. E além disso, no próprio grupo Unieduca, né, na escola de negócios, onde eu atuo, eu não sou professor lá, eu estou na escola de negócios, exatamente para fazer esse link. Como os alunos enxergam o que acontece na universidade, na empresa, como é esse link entre as ações? E aí a gente coloca aula magna, visita técnica, levamos alunos para a AgriShow sexta-feira, da turma de Ciências da Computação. Primeiro semestre foram 38 alunos. Precisa, né? Essa visão de mercado. A gente tem falado muito nas nossas reuniões, né? Isso. Essa experiência, a visão de mercado, me parece muito que ficou muito online, né? Ficou mais naquele assim... eu sei o que está no livro, eu sei o que eu vi no YouTube, eu sei que...
mas eles não entendem de negócio, de verdade. Falta experiência. Né? Falta experiência. E ações como essa, que o Marcelo comentou, traz experiência para eles antes de ir pro mercado. E enquanto o Marcelo estava falando, eu fiquei lembrando como é que eu vim parar em Indaiatuba. É ótimo. Eu vi ele tava falando, eu tava lembrando. Quando eu vim para São Paulo, eu fui direto para Campinas, para reabrir o escritório da Dale Carnegie de Campinas, manter os negócios lá rodando. E aí eu conversei com o CEO da Dale Brasil, o Fernando, e o Fernando falou assim, ó, escolhe uma outra cidade próxima pra gente abrir um outro escritório. E aí eu fiz uma pesquisa. E aí eu pesquisei na internet mesmo, os dados de Indaiatuba. Daí eu olhei e falei, não, tá errado, alguém lançou errado isso aqui no Wikipedia. Não pode ter tanta indústria e um PIB desse numa cidade de 200 e poucos mil habitantes na época. Não, nem tinha 200, Rafael. Não tinha 10 anos não, atrás, não tinha, era 150. A gente já quase dobrou. Então eu fiquei assim, não, tá errado. Mas eu vou lá pra ver. E aí eu vim aqui pra visitar algumas empresas e comecei a ver o mercado, o cenário. E não tava errado, tava certo. E aí eu vim implantar o escritório da Dale Carnegie aqui na cidade de Indaiatuba. Pra justamente ajudar os empresários na pergunta que você fez. Como é que os empresários fazem? Por quê? O Marcelo tem toda a razão. A cidade se preparou. A cidade tem estrutura, a cidade vem se preparando há muitos e muitos anos, há muitas décadas vem se preparando. Agora, as pessoas estão se preparando? Algumas empresas estão fazendo ações como essa de vão preparar os caras lá na faculdade. Ótimo. Isso. Agora, e os empresários que já são empresários? A Dale Carnegie atende sim grandes empresas, mas a gente também atende empresas de pequeno e médio porte, porque uma das coisas que a gente percebe é assim, ó, o empresário de pequeno e médio porte, ele cresce, até porque a cidade tem estrutura, tem oportunidade, o PIB é altíssimo, a prefeitura dá estruturas, enfim. Tá todo o contexto e o cenário pronto pro crescimento. Pronto, né? Crescimento. Só que existe um limite. E aí o que eu percebi com os empresários? A capacidade do empresário de produzir. Ele chega até onde os braços dele alcançam. Mas é a questão assim, ó, pelo que eu tô entendendo que você tá tentando falar, eu empresário, né? É a minha empresa onde eu tô ainda no operacional. Porque eu não tô conseguindo delegar ainda e sair lá da gestão e da... Sim, mas não vamos confundir com o empresário que ele trabalha sozinho, não é? Muitos desses têm 7, 8, 10, 25, 30 funcionários. Só que ele ainda não consegue fazer com que as coisas aconteçam sem a presença dele. Sem a presença dele. E aí o negócio... É isso que eu digo. Até onde meus braços alcançam, até onde meus olhos alcançam. Por quê? Porque tá faltando... Vou voltar lá pra fórmula. Tá faltando ele começar agora a desenvolver novos líderes. Que entreguem resultados, que tenham competências comportamentais. Pra ele poder delegar, né? Pra ele poder delegar. Porque ele não tem pra quem delegar. Ele precisa treinar alguém pra ele delegar. E aí eu pego uma coisa assim, será que ele pode ter habilidade, pode ser um líder, mas será que às vezes não tem ali uma chavinha que tem que trocar, que é a do medo? Porque o que a gente encontra muito, também sou consultora de negócios, e grande parte de quando a gente vai fazer uma implementação de um sistema, né? Que é algo, nós temos o negócio de tecnologia também. Perfeito. E o que a gente encontra é o medo. Não, deixa aqui na planilha, porque isso eu domino, isso é meu. É quase que nem o Sméagol lá do Senhor dos Anéis, né? É meu, né? Não quero delegar, não quero dar para ninguém. Isso não só do dono. Tem algumas funções chaves, às vezes, que a gente não consegue tirar da mão de um, né? Às vezes é um financeiro, é um controller, que não é controller, ele só faz o financeiro, caixa, né? Sim. E ele não quer soltar isso daí para que a gente consiga fazer deslanchar. Será que isso impede o crescimento de algumas empresas? Eu acredito que sim. Por quê? No mundo dos negócios, vamos entender assim, ó. No mundo dos negócios, a vida nos negócios é um jogo. A gente está o tempo todo jogando. As pessoas estão jogando, o mercado está jogando, as pessoas estão se movimentando dentro da empresa, entre cargos diferentes ou entre empresas com concorrência. Cara, o tempo todo é um jogo. Aí as pessoas têm que se perguntar assim, ó, como é que você está jogando? Porque tem gente que acha que joga para ganhar. Mas se você for ver, no fundo, ela joga para não perder. Ela joga sempre na defensiva. E tá pensando que tá fazendo um jogo para ganhar. Tá. Mas, Rafael, o que isso significa? Que o medo tá na base da tomada de decisão.
Eu faço um movimento porque eu não quero perder isso aqui. Porque eu já cheguei numa posição e eu não quero perder isso aqui. Então eu sempre tô jogando na defensiva. Como é que ganha um jogo jogando na defensiva? Como é que ganha o jogo jogando na defensiva? Não é? É isso, né? A gente tem que trabalhar o que você estava falando da fórmula mágica. É a inteligência emocional. Né? Para justamente o medo não tomar conta de você. Né? Não é que o medo não exista. Vamos falar sério, né, Marcelo? Quantas vezes? Eu gosto de inverter da posição medo. Falta coragem. Falta coragem. Porque pela coragem eu vou errar. E se eu errar, um erro, eu me ajusto e conserto. Para quem tem, e usamos a expressão aí de experiência, né? E muita gente está vendo hoje um Brasil um pouco, né? Assim, pô, tá difícil, caramba, não estamos deslanchando, independente de convicções políticas. Brasil vai dar certo sempre, porque vivemos assim há muitos anos com plano Collor, plano Verão, plano Bresser, para quem tem essa experiência. Mas o jovem que está com 20, 25, às vezes não tem essa história, ou os pais não contam essa história, que essa fase vai passar. Porque eu também, na minha juventude, em alguns momentos, eu sou da ABC, foi a base, na realidade, né, da base sindical em São Bernardo do Campo naquela época, e eu acreditava que, caramba, será que vai ser sempre assim, né? Nesse formato? E a gente viu uma evolução tão grande, né? Teve a década de 70 com grande crescimento do Brasil, com muitas oportunidades. A década de 80 um pouquinho já conturbada por essas questões, mas vai passar. E o país é um país de futuro para tudo, né? Para energia, para agronomia. É absurdo, né? Tem tudo, né? Eu tive tem água, tem terra, tem tudo, tem né? todas as condições propícias para tudo, né? Então essa palavra coragem, eu acho que ela dá o diferencial do medo, porque se eu tiver coragem, eu vou conseguir passar essa barreira, né? Para mim, isso é jogar para ganhar. Olha lá. Isso é jogar para ganhar. Tem que ter coragem. Você sabe que eu tive um líder, não foi um chefe, foi um líder numa multinacional do agronegócio. E ele dizia exatamente isso. Ele dizia assim, o que separa, né, os homens dos meninos, né, é a coragem. Então, muito cedo eu aprendi isso também, a ter coragem. Porque se você não arriscar, o cavalo vai passar selado ali na tua frente, né? E ele vai continuar andando. Claro. E você não foi lá e agarrou ele. Então, são as oportunidades, né, que passam realmente na nossa frente. E o empresário, ou mesmo aquele executivo, aquele profissional que está querendo entrar numa empresa e galgar um posto de liderança, e ele não está observando isso. Exatamente. Né? Porque, às vezes, as oportunidades, elas estão em como ele tem que se comportar. E ele está querendo que alguém dê garantias para ele, né? Ontem a gente estava falando disso, né? Sim. A gente quer garantias. Como é que a gente dá garantias? Como é que foi a chegada né? Como é que foi a chegada da Quinho em Indaiatuba? Um ato de coragem. Por quê? Eu atuei no Rio de Janeiro durante 7 anos. Porque a empresa era lá. Em determinado momento, para uma empresa internacional, alemã, estar com uma fábrica no meio, infelizmente, de 2 favelas que se guerreavam, a gente nunca teve problema com funcionários, nunca ninguém faleceu, mas sempre um ambiente perigoso. Sim. O nosso grupo alemão falou assim, né, os gestores, o board da Alemanha, não tem condições da fábrica continuar. E aí o próprio CEO, que é o Frank Bender, esteve na Bimac, e estava lá o Reinaldo falando sobre a cidade de Indaiatuba. E aí fizemos um trabalho bastante forte para falar, nós vamos sair do Rio de Janeiro e vamos montar uma fábrica em Indaiatuba. Aliás, vamos montar uma fábrica no interior de São Paulo, desde que a cidade seja Indaiatuba. Então, na hora da escolha, foi bastante interessante, que a gente usa esse exemplo até hoje. Nós tivemos um ato de coragem de fechar uma fábrica que tinha 240 colaboradores lá, pagar tudo que tinha que ser pago e da forma correta e tentar reempregar em fornecedores, treinar currículo para todos aqueles funcionários que estavam lá. Trouxemos um grupo menor para cá de 30 mais ou menos aí que a gente chama dos cariocas que vieram para cá. Eu já era paulista, né? Mas acabei casando com uma carioca. Então a gente veio para cá para fazer essa semente aqui em Indaiatuba e tivemos essa coragem de montar uma fábrica que hoje tem, né, com todas aí a estrutura de São Bernardo e uma nova planta no distrito, quase 700 funcionários, né? Entre São Bernardo e Indaiatuba com 2 unidades, uma de fabricação e uma de serviço. Então a coragem está sempre lá em cima. Sempre lá em cima. Quando a gente fala de liderança transformadora, a gente traz a palavra mudança, né? Porque para transformar, você tem que mudar.
Você não pode transformar alguma coisa sem fazer mudança. E olha que exemplo mais significativo esse, que é uma mudança física, ainda mais de uma fábrica. Exatamente. Né? Eu vim para Indaiatuba também com uma mudança, com uma transformação. Eu vim do Rio Grande do Sul, quando a John Deere se instalou aqui em Indaiatuba. Nossa, mesmo tempo que a gente. Entre Foi 11 e 12, né? Exatamente. Isso, 2011, 2012. Nós viemos em 2010. A gente veio ainda ali para o PDC, que é em Campinas. Tá. E aí, em 2011, 12, a gente se instalou do ladinho ali daqui. Ó. Isso. Depois da Greenhouse ali, depois né? da Greenhouse, no meio ali da gente. Isso. A gente estava ali. E que coragem de trazer tantas famílias, né? Por mais que sejam 30, né? Que mudanças essas repercutem em todas essas pessoas? Como liderar essas pessoas para vir nesse processo de mudança? Quais foram os desafios, Marcelo? Isso em algum cliente que te pediu isso como um apoio, Rafael, para você exemplificar? Porque senão eu vou dar os exemplos, é melhor ele falar um pouco, né? É o que você disse, é a transformação. Porque assim, ó, ser líder é transformar. Transformar alguém. O quê? O processo? Não, transformar alguém. Eu já vivenciei isso sendo transformado pelo meu líder. Porque quando eu vim para São Paulo, eu não vim na posição que eu tô hoje. Eu vim numa posição assim, ó, Rafael, tem uma oportunidade. Qual que é a oportunidade? Fazer o negócio acontecer. Naquele momento, eu estava preparado para fazer o negócio acontecer? Não, mas eu tinha um líder que tinha condições de falar assim, ó, ele não me falou, eu percebi, senti, vi isso depois que o processo todo aconteceu. Mas ele tinha condição de olhar para mim e falar assim, ó, se esse cara se transformar, ele pode entregar, aí a gente volta na entrega, ele pode entregar o que a gente precisa. E se ele entregar, ele vai ter oportunidades. Tudo depende da entrega. Tudo depende da entrega. Eu vivi isso. Eu passei por isso. Então, foi rápido? Não foi rápido. Foi uma década praticamente. Para eu chegar onde eu cheguei. Isso foi conduzido, isso foi transformação. Eu tive que transformar quem eu era. Eu tive que vencer meus medos. Eu tive que ter mais coragem para jogar para ganhar e não para jogar para não perder. Como a gente tava falando ontem. Eu não tinha garantia nenhuma de nada. Quem fez acontecer foi o Rafael, que assumiu a responsabilidade, que teve coragem de fazer algumas coisas para chegar onde chegou. A palavra coragem. Mas a palavra coragem tá aí, né? Era isso que eu queria tirar, porque assim, característica de grandes líderes, não tem como você dizer que um grande líder não tem a coragem presente, né? Eu lembro justamente também de um dos grandes líderes, que hoje eu tenho uma admiração fantástica, que ele foi meu gerente direto, mas ele é meu líder até hoje, porque a gente conversa e ele ainda traz... há 2 meses, mais ou menos, a gente se encontrou num evento da Anshan. Aí eu me encontrei com ele estava fazendo uma palestra, e aí o Antônio Carreira, grande pessoa, admirável. E aí ele me disse assim, você naquela época fez muita diferença. E você, com as tuas habilidades, vai conseguir muito ainda fazer a diferença em muitas empresas. Eu disse, e ele continua, ele não tem nada. Eu não sou ligada a ele, não sou nada. Agora, a inspiração que ele me deu há 2 meses atrás foi algo do tipo assim, tá bom, é por isso que eu te admiro. É isso que eu disse anteriormente, de transformar alguém e não transformar algo. Porque ele continua transformando você. Com certeza. Com certeza. E a gente pode fazer isso sem ter um cargo, né? Ser líder é diferente de você ter um cargo. E é isso que a gente vem falando sempre, né? Por isso a diferença, né? De ser uma liderança transformadora e de ser um gestor, né? E aqui a gente tá num bate-papo tão gostoso, né? Que eu acho que a gente poderia ir além, né? Mais umas 3 horas aqui, fácil. Fácil. Mas eu acho que ninguém ia ter condição de ficar nos ouvindo todo esse tempo. Então, como palavras finais, eu queria que vocês trouxessem uma dica do que a quem está nos ouvindo, né? O que ele pode fazer para se transformar? Para ser um líder transformador e crescer o seu negócio? A gente já falou da palavra coragem, vou repetir ela, a parte motivacional, né? Algo que te motive para alguma coisa, né? E para os empresários, a gente tem a oportunidade muitas vezes de colocar, às vezes, um palestrante que realmente te cative, né?
e que mostre que o mundo é um pouco diferente, que as coisas podem ser diferentes, para que a gente não tenha, apesar da palavra ser feia, medíocre, mas que a gente não seja mediano. Porque eu tive uma palestra de um cara do BOP, nós tivemos uma palestra de um cara do BOP, e ele falou, no BOP eu não posso ter, numa equipe que está entrando na favela, ações medíocres, eu preciso ter ações lá em cima, tem que estar sempre pensando muito lá no top, muito lá em cima. Então sempre sobe a régua, para que, obviamente, escapou, me enganei, mas tenta deixar sempre essa régua lá em cima, né? Então, essa parte operacional. Então, acho que o Brasil é um país que dá certo, Indaiatuba é a cidade certa para o crescimento, etc. Tem toda a estrutura, como o Rafael já comentou. E tem esses exemplos, o brilho, a vontade de fazer as coisas bem feitas. Eu sou apaixonado, na realidade, pelo que eu faço no trabalho, na vida pessoal. Também fui metrologista, primeiro cargo básico na área da qualidade até chegar a cargo de diretor. E dentro da própria empresa que eu estou também, passei como gerente de pós-venda, gerente de peça e reposição, depois gerente de logística e suprimentos, na realidade, e hoje diretor. É uma evolução. Todo mundo acaba evoluindo dentro das empresas se acreditarem que aquilo dá certo. E falar assim, mas tem a história do quem indicou, tem a história do cara que é o puxa-saco. Não existe mais isso nas organizações, nas grandes corporações. A empresa talvez pequena, média é um pouco diferente, mas nas médias. Mas todo mundo vai ser grande um dia, né? Então, todo mundo tem que crescer para esse lado, né? E deixar aí a dica para quem está entrando dentro de uma multinacional, para quem tenha resiliência, né? Faça o seu melhor. E não importa o tamanho da empresa, né? A gente veio muito preocupado para cá e preparar também os fornecedores que iriam nos atender daqueles que a gente deixou lá no Rio de Janeiro e que não fariam mais sentido. Seja uma fábrica que produz adesivos de baixo custo, mas que uma empilhadeira não pode sair se não tiver um logo com o nome da marca da empresa e o modelo da empilhadeira. Sim. Então, você compra adesivos aonde? Então, é importante essa cadeia de fornecedores estarem preparadas e a gente lidar, nós como empresa grande, mas também com a nossa base de fornecedores que fazem parte da nossa cadeia e da nossa sustentabilidade como um todo, dica, né? Fica a dica aqui para quem está nos ouvindo, porque ele é próximo de empresas como as que nós temos grandes aqui em Indaiatuba, né? Há espaço para fornecimento de vários temas. Porque aqui é uma montadora. Se ela é uma montadora, ela precisa de componentes para suas linhas de montagem. Não faz mais sentido para nós, estrategicamente, fabricarmos componentes. Quem fabrica componente é quem tem mais o know-how do que nós, que investe em maquinário muito mais novo só para essa atividade e produz para gente, produz para John Deere, produz para outras empresas e acaba tendo um custo competitivo, né? Então, e isso é bom para todo mundo. Bom para todo mundo, exatamente. Exatamente. Muito obrigada, Marcelo. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Rafael, e agora? Qual a sua dica para quem está aí nos ouvindo que quer crescer? Porque assim, nós temos aqui, que nem a gente falou, nós temos um mundo de indústrias e além de indústrias, nós temos empresas, não só pequenas indústrias como fornecedores, mas nós temos também os prestadores de serviço. Sim. Então aí a gente tem um ecossistema gigante, né? Sim. Prestadores de serviço, nós temos todo o ecossistema industrial, nós temos as indústrias que podem fazer uso disso tudo. Como é que esse ecossistema pode se preparar para crescer? Sim, eu não sei o que as pessoas estão assistindo vão aprender desse podcast, mas eu aprendi muita coisa. Então, para mim, valeu muito a pena para aprender muito sobre o que eu mesmo, como empresário, preciso fazer e vou fazer. E eu penso que a primeira coisa é assim, sentir realmente que você está dentro de um ecossistema, e eu vou falar da cidade de Indaiatuba, da cidade que está preparada para você dar os próximos passos. Então, esse é um ponto. Só que essa é a primeira parte, é sentir que eu tenho estrutura, eu estou numa cidade que tem estrutura, que tem possibilidades, tem oportunidade. Tá, agora o que eu vou fazer com isso? Você pediu uma dica, minha dica é para os empresários assim, sai da empresa, vai visitar outras empresas. Vai visitar outros empresários, vai em evento, sai da empresa. Eu sei que é difícil, eu sei que o tempo nos consome durante o dia, durante o final de semana, mas sai da empresa. Se você não sair, você vai continuar com os mesmos problemas sem saber por onde resolver. O teu vizinho pode ter a solução, né? Pode ter a solução.
Não é fácil? Com certeza. Vocês não visitaram outras empresas? Muitas empresas para essas decisões e para esse crescimento, né? E é comum empresas de grande porte fazerem isso. E eu vejo pouco empresas menores fazendo isso, né? Elas têm aquela questão da competitividade. E como você falou, me corrija se eu estiver errado nos números, 80% das empresas de Indaiatuba são de pequeno e médio porte. Pequenas e médio porte. Então, assim, 80% dessas pessoas tem que sair. Tem que olhar as outras empresas, tem que conversar, tem que fazer curso, tem que assistir uma palestra dessa. Tem que fazer alguma coisa. E, para fechar a fórmula, vamos fechar a fórmula? Vamos fechar a fórmula. Eu gosto de fórmula. Boa. Acho que ele é engenheiro também, viu? Ele não falou, mas acho que ele é engenheiro. Ele é de sistemas. E para fechar a fórmula, uma coisa muito importante que eu aprendi e reforça o que eu acredito que aprendi com o Marcelo hoje tem que estar mapeado o resultado. Onde você quer chegar. Não é sair passeando ver a empresa. Não é disso. É assim, você vai ver a empresa para resolver o quê, até quando, para chegar em qual resultado. Qual que é o objetivo. Porque daí a gente fica com o processo completo, com a fórmula completa. Eu preciso sentir que eu estou numa estrutura, eu preciso ter a atitude, o movimento e o comportamento de ir buscar outras empresas, mas eu preciso saber onde isso vai me levar. Olha, isso já me deu um insight maravilhoso. Você sabe que eu sou uma pessoa criativa e eu adoro essas conexões. A gente está aqui para trazer também um pouco disso, né? Sim. Será que a gente não conversando com o CIESP, com a prefeitura, né? A gente não conseguiria formar um programa de conexão mesmo, né? De estar fazendo visita, de compartilhar experiências, porque eu acho que isso vai ajudar também muito. Claro que a gente vai trazer outras pessoas aqui para compartilhar, assim, as experiências de vocês, como vocês compartilharam hoje com a gente, mas também trazer outras empresas e poder visitar mesmo. Fica aqui, quem quiser abrir as suas portas. A Kion está aberta para essa já de cara, eu já sei. Excelente. Perfeito, Marcelo. A gente sempre atende porque sempre aparecem as oportunidades, seja para qualquer atividade, prestador de serviço, né? As indústrias em geral, médio porte. Ótimo, aí, excelente. E a universidade também é aberta para isso, né? Sim. Porque na escola de negócios é exatamente essa atividade, né? De fazer esse link entre as empresas e a universidade, né? Maravilha, então tá aí, já tá estruturado. A primeira empresa tá aqui, de portas abertas aqui, pra gente poder visitar. E a Dale Carnegie também, já tá na lista. Já tá Na verdade, assim, a Dale Carnegie tem 110 anos hoje porque ela vem fazendo isso há 110 anos. Okay. A gente está acostumado a fazer isso. 110 anos significa que é uma companhia que passou por guerras, pandemias e tudo. Como? Ajudando as outras empresas a se conectarem. Então, normalmente, não é nem a Dale Carnegie que promove, mas a Dale Carnegie faz... Instiga, né? Instiga. E faz a condução, a facilitação, às vezes faz uma apresentação e tal. Então, nós fazemos isso ao longo de 110 anos, e é isso que... Porque as pessoas perguntam, como é que uma empresa tem 110 anos? Uma empresa de treinamento, uma empresa prestadora de serviço na área de treinamento. Fazendo isso, promovendo isso. Então eu vou pegar a deixa de vocês, já vou deixar vocês com o catálogo da edição desse ano. E para quem não tem ainda o catálogo, pode pegar na prefeitura, no CIESP, ou se quiser também, a gente tem algumas cópias ainda, pode mandar um e-mail para o Catálogo das Indústrias, né, contato@catalogodasindustrias.com.br, e aproveitar, né, se não está inscrito ainda, é indústria em Indaiatuba, se cadastra, é gratuito. O cadastro esse é um projeto, né, financiado por empresas como a Kion, né, que está na capa, inclusive. Ficou linda, né, Marcelo? E o Grupo Unimax que está na contracapa. E aqui onde eu atrás também. E a Unimax aqui atrás também. Isso aí. Que são nossos parceiros, estão de portas abertas aí. E você que quer fazer a sua conexão também com outras empresas, nos procurem, que a gente organiza isso, a gente pode chamar a Dale Carnegie junto, vamos fazer uma demonstrativa e convidar todo mundo para também
fazer essa conexão. A Feira das Indústrias, não pode esquecer de Feira comentar. das Indústrias, Pode com comentar? certeza, por favor. Não, só o evento, né, que nós vamos ter, que é super importante para a prefeitura, acho que é 23, 24, 25, Exato. né? Não 23, errei a data? Não de errou a maio. data. 23, 24, 25 de maio, aqui em Dayatuba, Isso. ali na Viber, Antes, né? Na antiga Viber, agora reformada, né? o galpão tá maravilhoso, tá climatizado, inclusive, né? Pós-pandemia. Pós-pandemia. A primeira feira pós-pandemia. E ontem a Janaína, que é Isso. da Secretaria de Governo, me mandou uma foto do ônibus lá do Senai. Gente, vai ter tanta atração, vai ter tanta informação. Esse realmente é um evento que dá pra gente chamar e dizer, ó, vamos pra lá, vamos se conectar, vamos trocar cartão, vamos tentar uma visita 1 a 1 também, né? Isso é válido para todas as partes. E mais uma vez para Indaiatuba, né? Neste dia estará, dos 3 dias de evento, vai estar aqui com empilhadeiras, no stand. Ó, quer A gente conhecer sempre aqui, participa, vai lá, né? E também o Grupo Unimax, porque vai ter um stand lá para mostrar, na verdade, os cursos, o vínculo das empresas com a escola, que também tem para os projetos, né, da Escola de Negócios. Então, nós temos muita coisa acontecendo, Muita. Essa cidade maravilhosa, gente. É verdade. Vamos crescer todo mundo junto. E, muito obrigada. Nada. Fiquem com Deus. Até a próxima. No próximo episódio, nós vamos falar sobre profissões do futuro. Você já deu uma palhinha aqui. Já. Mas no próximo a gente vai falar sobre profissões do futuro. O que vem por aí? Obrigada.